Bom dia, queridos. Graças a Deus e também graça e paz sobre a sua vida. Se estamos aqui é porque o Senhor permitiu que tivéssemos mais um dia de vida. Isso significa que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos e ela se renova a cada manhã. Amém? Continuando falando sobre o tema família, eu falei para vocês, nós estamos trazendo 30 temas sobre família. Hoje nós vamos falar sobre família e confiança, a promessa de Deus em tempos incertos. Mas vamos falar com Deus. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por mais um dia de vida. E podemos dizer, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Obrigado por este ar que respiramos, pela água que bebemos, pela comida sobre a mesa. Obrigado por vivermos e termos uma família. Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida da comunidade cristã da qual faço parte. Coloca em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos com a tua presença, ó Deus. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, Senhor. Deus, que seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, de desânimo, de culpa, todo espírito, ó Pai, de vício, de prostituição. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo verdadeiramente tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Que essa mensagem de hoje, ó Pai, vá de encontro à necessidade do teu filho, da tua filha, que precisa ouvir a tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O texto que eu quero usar aqui nessa manhã está lá em Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 6, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, ou em algumas versões, os teus caminhos. A orientação bíblica de Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 que eu li aqui, ressalta a importância da confiança em Deus acima da autoconfiança, que é limitada e falível. A nossa autoconfiança, ela é limitada, ela é falível. Então esse texto aqui de Provérbios, situado no meio de uma coleção de ditados sábios, destila a essência da sabedoria bíblica. A essência da sabedoria bíblica nos mostra a dependência total de Deus para direção e compreensão. Então, quando diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração, vai além da crença superficial, exortando a uma fé que permeia o ser inteiro, toda a nossa vida, descartando a dependência de nossa própria lógica e compreensão. E quando diz assim, não te estribes no teu próprio entendimento, é uma advertência contra a arrogância intelectual e a autossuficiência. E também quando diz assim, reconhece-o em todos os teus caminhos. Isso aí é um chamado para a constante consciência de Deus e submissão à sua vontade, que por sua vez promete direção divina. Ou como assim promete direção divina? É porque o texto diz que ele endireitará as tuas veredas. Ele endireitará os teus caminhos. Então é uma orientação divina. Amém? E baseado nisso tudo que eu falei aqui, o primeiro ponto que eu quero trazer é a natureza da confiança verdadeira. Eu gosto lá do Salmo 37, versículo 5, né? Entregar o caminho ao Senhor, confiar nele. Então, nós sabemos disso aí. Então, o Salmo 37, versículo 5 fala da confiança sem reservas. Ou seja, entender e aplicar a fé inabalável em Deus nas relações familiares. Tudo que nós fazemos em família, fazemos colocando Deus à frente.
para que as coisas deem certo. Então, confiar em Deus sem reserva, para que a bênção e a prosperidade estejam dentro do lar, na família. E outra situação é evitar a autoconfiança. Existem os perigos de confiar exclusivamente na sabedoria humana em tempos de crise. Em tempos de crise ou fora da crise, devemos confiar primeiramente sempre em Deus. O Malaquias 4,2 diz assim: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Câmbio. Né? Nascerá o sol da justiça para aqueles que confiam inteiramente em Deus e temem o nome dele. E outro ponto aqui na natureza da confiança verdadeira, vem o ensinamento da confiança aos filhos. Como educar as crianças na confiança genuína em Deus? A melhor maneira de você educar uma criança com confiança genuína em Deus é com o teu exemplo, com a tua vida, a vida dos pais. Deve demonstrar isso aí. Aquilo que é produzido, feito naturalmente. Então os filhos olham para os pais e seguem o exemplo daquilo que ele vê, daquilo que ele ouve dentro de casa. Valores absolutos. Ok? E o segundo tópico que eu quero trazer aqui é o reconhecimento de Deus em todas as ações. Eu uso como referência Mateus 6,33. Então, o reconhecimento de Deus em todas as ações, primeira situação que eu preciso reconhecer é que Deus, ele é a prioridade. Amar a Deus sobre todas as coisas, depois a família, depois a comunidade. Então a ordem é Deus, a família e depois a igreja, depois a comunidade. Então a família, ela foi instituída por Deus. Deus, quando viu o homem, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, que seja idônea. Ali constituiu a família. Então Deus, a família. Então Deus como prioridade, colocando Deus no centro da vida familiar e individual de cada membro da família. Devemos ministrar isso aí, ensinar isso aí. E ainda reconhecendo a Deus em todas as ações, nós temos a situação de buscar a Deus, buscar a direção de Deus. E como buscar e discernir a vontade de Deus em decisões familiares? A melhor maneira de saber como buscar e discernir a vontade de Deus em todas as decisões, a própria Bíblia nos mostra, nos ensina, mas para isso temos que ler, temos que buscar nas Escrituras. O próprio Jesus, certa vez entrando na sinagoga, e no momento que ele ia ser indagado, ele falou: olha, buscar nas Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e é ela mesma que testifica de mim. Ok? Então, depois de buscar a direção de Deus, nós temos a outra situação, que é vivendo com propósito. Deus te deu um cônjuge, Deus te deu uma família. Qual é o propósito disso? Vivendo com propósito. Então, quando a gente fala vivendo com propósito, a gente busca ali a situação de orientações para viver de maneira proposital, sob a direção de Deus. Então, quando nós estamos sob a direção de Deus, Deus começa a nos mostrar, nos revelar, abrir portas. Eu gosto de Isaías 45, 2 e 3, que diz assim: eu irei adiante de ti, revelarei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, despedaçarei as trancas de ferro e as portas de bronze, para que saibas que eu sou o Senhor que te chama pelo teu nome. Então, quando a gente vive com propósito e vivemos com as orientações de uma maneira proposital, sob a direção de Deus, ele arrebenta as trancas de ferro e as portas de bronze. Ele nos revela as riquezas encobertas e os tesouros escondidos, para que saibamos que ele é o Senhor que nos chama pelo nosso nome. Amém? Terceiro tópico, fala de promessas de Deus para a família. Essa aqui eu quero ler, Josué 1:9. É um texto que praticamente eu leio quase todos os dias, né? Eu quero nessa versão aqui que diz assim: não te mandei eu,
esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Promessas de Deus para a família. Isso aqui, ó. E Josué, mais na frente, ele diz assim: não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, quando a gente fala das promessas de Deus para a família, aqui da referência de Josué 1:9, primeira situação aqui é a segurança nas promessas de Deus. Ou seja, a firmeza que as promessas de Deus trazem para a estabilidade familiar ou da família. Você tem uma família estabilizada, dê glórias a Deus. Dê graças a Deus. Nada te falta. Está tudo sob o controle de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. E outra coisa, precisamos lembrar as promessas no dia a dia. Então precisamos ter estratégias para manter as promessas de Deus presentes na rotina familiar. Então, quando nós nos lembramos das promessas, essas lembranças das promessas é a estratégia. Deus falou isso, glória a Deus, vou viver. Então, quando nós nos lembramos das promessas de Deus no dia a dia, é a estratégia para manter as promessas de Deus presentes na rotina familiar. Se vai tudo bem, graças a Deus. Se não está, é porque Deus está acertando as coisas. Outra situação ainda nas promessas de Deus para a vida familiar, são promessas como fundamentos da educação para a tua família, principalmente para os filhos, ou seja, ensinando as crianças a se apoiarem nas promessas de Deus. Eu falo muito aqui em casa, é Deus. É Deus. Se as coisas não estão dando certo, não é porque Deus não está querendo, é porque tem alguma coisa errada conosco. Não é com Deus. Se a pessoa ora e a situação não muda, é porque Deus quer usar aquela situação para mudar você. Então, precisamos mudar em função daquilo que Deus não quer que mude. Deus quer que mude você. Deus quer que eu mude. Então, a situação vai permanecer até eu tomar uma posição, tomar um rumo diferente. Então, são essas coisas que nós precisamos observar dentro das promessas do Senhor. Amém? E eu quero concluir aqui dizendo que esse texto que nós lemos aqui de Provérbios 3, versículos 5 e 6, que fala na confiar no Senhor de todo o teu coração. Onde está o teu coração, está o teu tesouro. Se o teu coração está em Deus, tua confiança está em Deus. E cuidado com o teu entendimento. Às vezes o ser humano ele acha que sabe demais e não precisa de Deus. Não precisa de ler a Bíblia, porque o que ele já leu é suficiente. As promessas precisam ser relembradas. Então cuidado para não cair, não tropeçar na autoconfiança. Pessoas autoconfiantes demais, quando se decepcionam, entram em depressão. Porque a própria autoconfiança deixa ele frágil, fraco. Então precisamos confiar em Deus. E reconhecer todos os caminhos. O texto diz: reconhece-o em todos os teus, por onde você estiver. Não deixe Deus de lado. Deus tem que estar à frente de tudo, porque é Ele quem vai endireitar as veredas. É Ele quem endireita os caminhos tortuosos. É Ele que abre portas, mas é Ele que fecha portas. A Bíblia diz assim: eis que te dou a chave do trono de Davi. Ela está sobre o teu ombro. O que ela abrir, ninguém fechará. Mas o que ela fechar, ninguém abrirá. Então é Deus quem endireita as nossas veredas, as tuas veredas, os teus caminhos. Mas para isso, tem que confiar no Senhor de todo o coração. Amém? Então, meu querido, que Deus abençoe a tua vida e a vida da tua família. Em nome de Jesus.
Amém? Graça e paz.